noite, amigos internautas. Que bom estar aqui com vocês novamente. Estamos realizando essa live visando comprovar que o Senhor Jeová tem uma aliança firmada com a nação de Israel na atualidade, para concluir a sua obra na terra. E que em breve um remanescente desta nação deverá se transformar em um exemplo para o restante da humanidade. Você poderá estar se perguntando como isto acontecerá se a nação matou o próprio Filho de Deus, sendo por isso destruída no ano 70, ter atravessado 2000 anos sofrendo terríveis perseguições dos cristãos, devendo ainda, ao ressurgir em 1948, passar por um tempo de angústia como nunca houve. E o mais importante, como pela experiência deles, poderíamos aprender algo importante que nos ajudasse a sair vivo desse redemoinho de fé que estamos atravessando. Não desperdicemos, pois, esta oportunidade para ouvirmos o que as Escrituras dizem a respeito desta nova aliança de Deus com Israel. Ouçamos inicialmente a palavra do apóstolo Paulo em Hebreus 8, verso 8, décadas após a ressurreição de Jesus. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Esta aliança a ser realizada com base no sacrifício expiatório de Cristo, a mesma nova aliança que deu origem ao cristianismo no primeiro século da Era Comum, deverá ainda ser ratificada com as 12 tribos de Israel, e de uma forma mais profunda do que a do Sinai, no final da história humana, conforme Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, da aliança com as nações. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta é uma promessa maravilhosa, incondicional e específica, envolvendo a conversão futura da nação israelita ao cristianismo, quando unida, arrependida e restaurada, voltará a ser o povo escolhido de Deus e uma inspiração para a conversão do restante da humanidade. Nossa hipótese é a de que este tempo já está no seu início, envolvendo o julgamento da humanidade viva, começando por Israel, conforme 1 Pedro 4, verso 17, que diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Isto significa que a porta da graça estará se fechando para Israel, que será julgado primeiro, com base na aceitação ou rejeição de Jesus Cristo como Filho de Deus, mas continuará aberta para as nações a serem julgadas depois com base na observância da lei do Sinai, sob a poderosa influência dos primeiros salvos em Israel, que estarão cumprindo 2 requisitos básicos a serem seguidos pelos demais cristãos. Primeiro, guardam todos os mandamentos de Deus, registrados em Êxodo 20, e 2, observam toda a verdade revelada por Jesus Cristo, conforme Apocalipse 12, verso 17. Nosso objetivo é o de comprovar que esta nova aliança de Deus com Israel já se encontra em andamento, nos situando tanto no juízo dos vivos como no limiar da eternidade, exatamente naquele momento histórico em que Cristo diz em Apocalipse 22, 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Só pedimos que assista a esta live sem preconceitos, com espírito de reverência e oração, porque os próximos eventos nos quais estaremos envolvidos serão muito rápidos, e os incrédulos, e mesmo os indiferentes, serão apanhados como peixes numa rede neste dia que, para eles, será o dia da vingança de Deus. Mas o que significa esta vingança de Deus? Vamos explicar no próximo capítulo. Nesse tempo,
Os ímpios desta nação serão mortos, enquanto que a nova aliança, citada em Hebreus 8, verso 8, será formalizada especificamente com os judeus cristãos nativos de Israel. Estes cristãos justificados serão protegidos sobrenaturalmente, enquanto que os israelitas não cristãos serão eliminados pela ira de Deus. Este tema, indexado à segunda vinda de Jesus, foi citado em Isaías 61, que na verdade abrange 2 adventos de Cristo em uma só passagem. Os versos 1 e parte do 2 tratam da sua obra realizada na primeira vinda. Eles foram lidos por Jesus na sinagoga de Nazaré, no início do seu ministério terrestre, como segue: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. De acordo com estas ações, o primeiro advento de Jesus abriu o dia da graça, ou seja, o ano aceitável do Senhor. A segunda parte do verso 2 não foi lida nem comentada naquele momento, porque correspondia a um evento futuro, relacionado com o juízo de Deus, conforme transcrito abaixo. E a pregoar, ou seja, pregar com força, colocar no telão das igrejas, na internet, se for o caso, o dia da vingança do nosso Deus. Além de revelar uma punição aos que não dão atenção às boas novas a respeito de nosso Senhor e não lhe obedecem, esta segunda parte do verso 2, não mencionada por Jesus, inclui um novo detalhe ao seu final: consolar todos os que choram. Este consolo, agregado ao dia da vingança de Deus, diz respeito às dores que advirão nesse tempo devido à eliminação da atual liderança político-religiosa não cristã, pois o Senhor colocará no governo israelita os judeus cristãos nativos de Israel, os quais constituirão as primícias dos salvos. Embora estejam de luto por causa do seu doloroso parto espiritual, esse sofrimento será convertido em alegria, pois serão abençoados com poder, o Espírito Santo do Altíssimo, conforme o verso 3 a seguir. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Os versos 6 e 7 do mesmo capítulo 61 complementam a ação divina, dando missão aos judeus cristãos sobreviventes desta última crise, dizendo: Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha atual, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. O verso 8 resume a intervenção divina dizendo: Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. A liderança política atual se apropria indevidamente das promessas de Deus. É isto. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles, com os judeus cristãos nativos de Israel, farei aliança eterna. Assim é que o dia da vingança de Deus dividirá o Israel atual em 2 grupos: um dos perdidos, a serem mortos na guerra ou expatriados; 2, e o das primícias dos salvos, que permanecerão vivos e no governo da Terra Santa. Precisamos nos sintonizar com essas primícias dos salvos em Israel, para desfrutarmos do privilégio de conhecermos a beleza das últimas profecias. Vamos a elas no próximo capítulo. Mas primeiro necessitamos aprender que uma guerra espiritual está acontecendo agora no mundo
e já se irradia do Oriente Médio, tanto em direção ao Extremo Oriente como em direção ao Ocidente. Segundo a Bíblia, esse é o tempo do julgamento de toda a humanidade viva, tendo o seu início e mesmo o seu clímax na restauração espiritual de Israel, o que já vem se desenvolvendo, mesmo que discretamente, em atenção à promessa de Isaías 1, verso 26. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Esta intervenção divina em Jerusalém requer líderes consagrados para receber a bênção que acabará revertendo as responsabilidades no atual quadro espiritual do planeta, conforme registrado em Zacarias 10, verso 3. Outros pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Em Apocalipse 3, 14 a 17, no Novo Testamento hebraico, Jesus justifica a razão dos pastores de Laodiceia, os pastores da última igreja cristã, serem chamados de bodes, bem como a sua necessária substituição. Vamos às palavras do Filho de Deus. Ao anjo, ao mensageiro, ao líder da comunidade messiânica de Laodiceia, escreva: Eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Conheço os seus atos. Você é frio, não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu o vomitarei da minha boca. Pois você continua dizendo: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é um desventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Temos aqui uma terrível condenação, porém singularizada, dirigida especificamente aos pastores de Laodiceia, que estão mornos neste tempo decisivo do derramamento da chuva cerúlea do Espírito Santo. A igreja não consegue ver a verdadeira dimensão do erro dos pastores, nem das suas desastrosas consequências, e por isso não é justo envolvê-la integralmente nesta reprimenda. Apesar de traída pelos dirigentes, a igreja continua sendo a menina dos olhos de Deus. Como membros leigos, todavia, não precisamos desanimar, porque certamente Deus tem as rédeas da igreja em suas mãos, e a casa de Judá já vem sendo aparelhada, independente da vontade humana, para contornar a crise que foi implantada em Laodiceia. Conforme Zacarias 12:10, que diz: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele que trespassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigento, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esta casa de Judá especificada, na verdade, trata-se de um pequeno grupo definido em Apocalipse 7, versos 3 e 4. 144 mil que pertencerão a todas as tribos do povo de Israel. Apesar de pequeno, este grupo, considerado como de reis e sacerdotes pelo céu, brilhará na Terra Santa e de lá ainda iluminará o mundo com a glória de Deus, conforme Isaías 60, versos de 1 a 3. Expõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Zacarias 9,16 ratifica: o Senhor, seu Deus, naquele dia, dia do juízo, o salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. João viu em visão este pequeno grupo com o cordeiro em Jerusalém.
Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, antes do seu segundo advento. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do Pai dele escrito na testa delas. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Entre todos os seres humanos, os judeus, cristãos nativos de Israel, serão remidos, sendo os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Diz Apocalipse 14, de 1 a 5. A palavra mulheres supramencionada refere-se às igrejas cristãs contaminadas pelos seus líderes, que foram desqualificados pela testemunha fiel e verdadeira. Porém, eles não chegaram a influenciar os cristãos nativos de Israel, que apesar de serem os últimos a virem para o cristianismo, serão os primeiros a serem salvos, aplicando-se a eles a passagem de Marcos 10:31, no Novo Testamento judaico. No entanto, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. E assim, neste tempo de definição dos herdeiros do reino eterno, os membros fiéis de Laodiceia poderão orientar-se à distância pelos novos líderes forjados neste tempo de angústia em Israel. As características elevadas desses primeiros salvos, encontrados como nunca tivessem pecado, entram em contraste com as lideranças políticas e religiosas não cristãs e são repreendidas em Sofonias 2, versos de 1 a 3. Rogando, porém, aos mansos de Judá que busquem o Senhor da forma como segue. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto da ira, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Finalmente, em Sofonias 3, 11 a 13, o Senhor sentencia a liderança atual de Israel à morte, enquanto sela os filhos fiéis seguidores de Cristo para a eternidade, ao dizer: eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu santo monte. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Esse tema é de fácil compreensão, porém parece complexo porque vem contando com a opinião distorcida de muitos falsos pastores que, sem uma visão de conjunto, o mistificam para não perderem seu espaço. Dentre eles destacamos: 1. Os israelenses sionistas, procedentes da dispersão entre as nações, que fundaram o novo Estado judeu, mas que descartam a Cristo como Messias enviado de Deus, projetando uma falsa glória futura para um Israel sem Cristo. 2. E os cristãos católicos, evangélicos e espiritualistas em geral, que, para não perderem a própria essência, não reconhecem o Israel cristão, os 144.000, como um povo a ser restaurado por Deus para concluir a sua obra nos últimos dias. Esta verdade, nunca aprofundada pelos líderes das igrejas, é revelada em Romanos 11, 25, na linguagem de hoje. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Precisamos esclarecer melhor a queda dos líderes de Laodiceia, o que faremos no capítulo seguinte. Apesar de discutida no Concílio de Nicéia em 325, sob a influência do imperador romano Constantino,
Esta doutrina foi consolidada no Concílio de Constantinopla em 381. Esta profissão de fé errática foi condenada por mais de 50 anos pelos pioneiros da última igreja cristã, citada no Apocalipse, devido transgredir o primeiro mandamento da lei de Deus, explícito em Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. A expressão de mim exclui o Filho de Deus e a terceira pessoa da Trindade do primeiro mandamento. O próprio Senhor Jesus se auto-excluiu da Trindade divina, dizendo, em João 17, verso 3, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em João 4, 23, Jesus conclui esse pensamento dizendo, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E não há salvação em nenhum outro, vaticina Pedro em Atos 4, verso 12, referindo-se a Jesus, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, portanto, exclui o Espírito Santo como uma pessoa integrante da divindade. Alterar um mandamento tão fundamental como este, o primeiro da Torá, escrito pelo dedo de Deus em Êxodo 31, 18, confirmado pelo Filho de Deus em João 17, 3 e em João 4, 23, bem como em mais de 200 passagens das Escrituras, exigiu um longo período de convencimento para abafar a voz dos fundadores de Laodiceia, os quais justificaram a sua rejeição da Trindade Divina, conforme lemos no Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, 2011, página 223. Os adventistas do sétimo dia, portanto, nem sempre, porém, aceitaram a doutrina cristã histórica da Trindade. Nas primeiras décadas, eles a rejeitaram como antibíblica, católico-romana, contrária à razão. A conspiração dos atuais líderes de Laodiceia pode ser facilmente comprovada pelos anuários da Igreja Adventista do Sétimo Dia, publicados até 1914. Podem ser encontrados nos acervos da Igreja e mesmo em publicações via internet, os quais jamais endossaram esta doutrina católica. Com a morte da Sra. White em 1915, os citados anuários deixaram de ser publicados. Mas foi a constitucionalização oficial dessa transgressão do primeiro mandamento da lei de Deus, acompanhado por uma sucessão de exclusões e difamações de milhares de pessoas que não aceitavam essa doutrina, que comprova a afirmativa de Zacarias 10:3 já referida, na qual eles os alcunha de bodes guias. Este versículo, em verdade, esclarece a estratégia divina de renovar a sua aliança com os líderes judeus cristãos nativos de Israel, visando neutralizar, no tempo do juízo, a influência negativa dos líderes mornos de Laodiceia. Como o Senhor havia restaurado toda a verdade no âmbito da última igreja, que saiu vencendo e para vencer, nos seus primórdios, conforme atesta o primeiro selo em Apocalipse 6, verso 2, o profeta Jeremias, no capítulo 18, 9 e 10, explica a mudança na atitude divina. Ora, falo sobre uma nação ou um reino para construir e para plantar. Mas se ela faz o mal a meus olhos, não escutando a minha voz, então me arrependo do bem que prometera fazer-lhe. Felizmente, a porta da graça continua aberta para a última igreja. O penoso é constatar que, no lugar do arrependimento corporativo, os pastores laodiceanos se aprofundaram na mornidão ao votarem na Escócia em outubro de 2020 a favor da Carta Laudato Si, que promulga um decreto governamental na qual a guarda do domingo seria obrigatória em todos os países do planeta, como parte de uma aliança a favor do clima.
Este acordo mundial, assinado pela liderança da Igreja de Laodiceia, com as demais lideranças políticas e eclesiásticas da terra, alinha-se com a profecia de Daniel 9:27, que diz: ele, o príncipe romano, no caso o Papa Francisco, autor da carta Laudato Si, fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A abolição do sacrifício aqui referida não pode tratar-se do sacrifício de animais, há muito tempo substituído pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que na cruz os extinguiu, mas poderá tratar-se da substituição do sacrifício expiatório do Filho de Deus, que os representa pela ação do Anticristo no âmbito da nova ordem mundial, a qual visa estabelecer na Terra um reino mundial oponente ao do Senhor Jesus. Vejamos como o apóstolo Paulo se refere a esse novo líder em 2 Tessalonicenses 2, versos 9 e 10, no Novo Testamento judaico. Quando esse homem que invalida a Torá vier, e já chegou, o adversário, Satanás, lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade que poderia salvá-los. A palavra abominação, em Daniel 9:27, se ajusta às ações do Anticristo, que busca desempenhar o papel de Cristo, postulando infalibilidade e poder de perdoar pecados. Estas características, auto-atribuídas pelos papas romanos, especialmente pelo Papa Leão XIII, deverão ser mantidas pelo atual Leão XIV, que é o 7º rei de Apocalipse 17. Esta é a sequência dos últimos papas reis, definidas após o Tratado de Latrão em 1929. Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI mais Francisco, que governaram juntos, e Leão XIV. Este último, segundo Apocalipse 13:5, receberá autoridade para atuar por apenas 42 meses, ou 3 anos e meio. Ele chegou em maio de 2025, sob a asa das abominações da Carta Laudato Si, que prevê a obrigação legal da quebra do 4º mandamento da lei de Deus e será destruído na segunda vinda de Jesus, conforme o enunciado de Daniel 9:27. Este será justamente o tempo das operações maravilhosas de Satanás. Sob a inspiração maligna, o Anticristo vem também subestabelecendo a doutrina espírita da imortalidade da alma, visando forjar uma falsa ressurreição para o 8º rei, citado em Apocalipse 17:11, como diz a Bíblia de Jerusalém. A besta que existia e não existe mais é ela própria, o 8º rei, e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Ora, sendo um dos 7 papas citados, excluindo o atual que vivo está, é lícito suspeitar-se de um disfarce satânico na pessoa de João Paulo II, substituindo-se as letras do seu nome oficial latino, Johannes Paulo II, que tem uma representatividade numérica, dá o somatório de 666, conforme a seguir: I igual a 1, mais U ou V igual a 5, mais U ou V igual a 5, mais C igual a 100, mais U ou V igual a 5, mais L igual a 50, mais D igual a 500, cujo somatório dá 666. Esta equação, citada em Apocalipse 13:18, é muito importante, porque deverá marcar a divisão entre os adoradores de Deus e os da besta. Devemos, pois, tê-la em consideração, conforme a orientação do verso 18, que diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ora, esse número é 666. Satanás, porém, se desdobrará para enganar a igreja de Laodiceia,
com falsos testemunhos, falsos ministros, promessas e prodígios milagrosos. A maioria de seus membros, entorpecidos pela negligência, em vez de buscarem a Deus nesta hora de julgamento da humanidade, rogando pela misericórdia divina, unir-se-ão ao papado e ao espiritismo para defenderem dogmas anticristãos a serem impostos pela força da lei e das armas. Por conta disso, o Senhor Jesus conduzirá a história de todos os ímpios para o seu final, conforme Apocalipse 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Em face das graves expectativas dos dias vindouros, convém aprofundarmos no tema da nova aliança de Deus com Israel, a qual se destina a ser um precioso subsídio contra a onda de enganos e preconceitos ora em curso. Vamos, pois, ao quarto e último capítulo que trata especificamente da nova aliança de Deus com Israel. As palavras últimos dias, Asharit no hebraico, refere-se a um período terminal de um povo e ao mesmo de nações, quando o anunciado propósito de Deus para eles estiver sido consumado. Este é o caso do povo de Israel em Lucas 21, 24. Muitos judeus serão mortos à espada, o que ocorreu no ano 70, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os gentios conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. Ora, a dispersão judaica entre as nações durou quase 2 milênios, e o mundo todo assistiu às duras consequências sofridas por um povo desamparado e que ficou sem a proteção divina após ter crucificado o Filho de Deus. Segundo as Escrituras do Novo Testamento, aquele que não tem o Filho de Deus também não tem o Pai, conforme 1 João 2, verso 23. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai, e quem aceita o Filho, tem também o Pai. Ora, a pessoa que aceita Jesus Cristo confessa que ele é o Filho de Deus. Como Israel jamais se retratou do erro cometido no primeiro século da Era Comum, a responsabilidade da difusão do plano de salvação para a humanidade passou do sinédrio judeu para a igreja cristã. Porém, a expressão até que, de Lucas 21, 24, define um tempo futuro para a restauração espiritual da nação que só poderia ocorrer com base na sua conversão ao cristianismo. Essa nova aliança foi explicitada originalmente em Jeremias 31, 31 a 36. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, as 10 tribos, e com a casa de Judá, 2 tribos. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pois perdoarei suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, e agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Israel deixou de ser o povo escolhido quando exigiu a condenação do Cordeiro de Deus, pois renegou o sangue de quem as Escrituras apontavam como sendo a base da nova aliança para com eles. Como consequência, além da destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos, causando à época a morte de mais de 1 milhão de judeus, veio a dolorosa dispersão judaica pelo mundo e a pregação do evangelho pelos gentios. Mas isto, segundo a fala do profeta Jeremias, de 2.700 anos atrás, teria tempo de validade para ser revertido. Lucas 21, 24 estabelece o momento do retorno de Israel às suas antigas funções. A transferência de sua capital de Tel Aviv para Jerusalém
o que ocorreu em 1980, quando a cidade deixou efetivamente de ser pisada pelos não-judeus. Cumpriu-se então Jeremias 18, versos 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar ou destruir, e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Assim, por causa da pecaminosa negligência de Israel, em relação ao Messias prometido por Deus, o Senhor desistiria do seu povo peculiar até o momento em que um remanescente crente aparecesse no meio da nação ainda incrédula, conforme diz Miqueias 5, verso 3. Portanto, os entregará à morte até o tempo em que aqui está em dores, Israel, político atual, sendo atacado por todos os lados, tiver dado à luz ao Israel cristão, que será especialmente protegido, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Este verso, no tempo que sugere a conversão de Israel ao cristianismo, a nova aliança finalmente efetivada com a nação, ajunta aos 144 mil judeus cristãos nativos de Israel, milhões de judeus messiânicos espalhados pelo mundo e que ainda não tiveram um ambiente favorável em Israel para retornar. Isso porque, desde David Ben-Gurion, o primeiro comandante do novo Estado judeu, os líderes sionistas têm se equivocado pensando que as bênçãos prometidas ao Israel moderno fossem independentes da sua conversão ao cristianismo. E, nesse sentido, o mesmo espírito que negou a ressurreição de Jesus continua sendo alimentado pelos falsos profetas do judaísmo, que, via de regra, menosprezam os judeus cristãos. Assim sendo, a reestruturação política da nação em 1948, apesar de importante e sob divina orientação, não logrou reconectar Israel ao seu passado, quanto à evangelização do mundo, e nem o reconectará, mesmo que a propalada reconstrução do terceiro templo se efetue, o que nunca acontecerá. Conforme Mateus 24, verso 2, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Há, contudo, promessas destinadas a dar esperança ao povo judeu nos últimos dias. Vejamos uma delas em Isaías 2, versos de 2 a 5. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Isaías 49, verso 6, realça a amplitude desse desígnio do Senhor, dizendo: Sim, diz ele, diz o Senhor, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esta é uma expectativa gloriosa relacionada com o povo judeu cristão, que ninguém tem o direito de subtrair. Como essa expectativa divina tenha de passar pela correção do erro histórico da nação, crucifixão de Jesus, e por não ter se cumprido até 1980, o erguimento do novo Estado judeu, em 1948, passou a ser apenas o pré-requisito para sua restauração espiritual. Esta profética restauração somente agora se encontra em curso, por meio de uma minoria cristã fiel, que ali vem se desenvolvendo em silêncio, contudo monitorada pelo Senhor Jeová. Vídeos no YouTube comprovam isto. O desígnio divino
porém, que ainda parece impossível de ser alcançado no presente, é muito antigo e foi reafirmado no encerramento do primeiro concílio cristão em Jerusalém, que diz em Atos 15, de 12 a 18. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, disse Tiago: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele, os cristãos, é claro. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem, continua Tiago, depois disso eu voltarei, e diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou estas coisas desde os tempos antigos. Ele certamente se referia a Amós 9, 11 e 12, o qual deu origem a esses termos, quando o Senhor Deus prometeu reconstruir o glorioso reino de Davi com as suas 12 tribos. Coube, porém, ao profeta Zacarias, capítulo 12, 10 e 13, 1, esboçar como isto se daria. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem trespassaram, pranteá-lo-ão como pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Temos aqui, neste dia da total renovação espiritual do remanescente judeu, o cumprimento dos 2 primeiros objetivos da profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24. Vejamos, 70 semanas de anos, ou 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, os judeus, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. O fato de dar fim aos pecados do povo judeu só poderá ocorrer por ocasião do juízo dos vivos, ora em curso, quando ao cessar a transgressão em Jerusalém, ainda é um alvo a ser alcançado, sob a terrível opressão dos seus insuperáveis inimigos, quando as consequências da incredulidade do atual Israel não cristão ocorrerem, conforme prediz Zacarias 14, de 1 a 3. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacar em Jerusalém. A cidade será conquistada. Tudo que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas. Metade dos moradores será levado para o cativeiro. Os outros, incluindo 144 mil judeus cristãos nativos de Israel, citados em Apocalipse 7, de 1 a 4 e 14, de 1 a 5, poderão ficar em Jerusalém. Depois o Senhor sairá para lutar contra estas nações. E ainda virão contra o Israel cristão, como já lutou no passado. Os conflitos em curso na Palestina, portanto, destruirão parcialmente Jerusalém e ainda levarão, no curto prazo, a mais famosa das batalhas, a de Israel contra uma confederação de nações chefiadas pela Rússia, que é a única nação situada na extremidade norte de Israel, como se depreende de Ezequiel 38, 14, 15 e 39, 4 na linguagem de hoje. Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gog e dizer a ele o seguinte: naquele tempo
Quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, o que se dará após a vitória dramática contra os seus vizinhos, restando apenas o remanescente fiel? Você sairá e virá do seu lugar que fica no norte distante. Você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados e de muitas nações, e todos a cavalo. Como uma tempestade que passa pela terra, você atacará o meu povo de Israel. Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. Vejamos como Isaías 52, verso 10, justifica esta gloriosa intervenção divina, visando a conclusão de sua obra na terra. O Senhor deslocou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Vejamos agora as nossas principais conclusões. 1. A promessa da nova aliança de Deus com a nação de Israel, editada em Jeremias 31 a 36, cerca de 700 anos antes de Cristo, foi considerada ainda no futuro pelo apóstolo Paulo em Hebreus 8, verso 8, décadas após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E foi mantida por 2 milênios por ser incondicional e intransferível, como diz Paulo em Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O novo Estado judeu, estabelecido em 1948, abriu a possibilidade para o cumprimento dessa profecia. Bastava-lhe o arrependimento pela rejeição do Messias e sua conversão ao cristianismo. Pois quando Deus levantou o tabernáculo caído de Israel, na Palestina, não restabeleceu de imediato a nova aliança espiritual com eles. Passaram 75 anos sem o requerido arrependimento. Em outubro de 2023, ao se defender de ataques externos e usando desproporcionalmente a força contra os seus vizinhos, o povo de Israel não demonstrou estar nem mesmo no caminho de servir como uma referência cristã para o restante da humanidade, como postulam as profecias. Pelo contrário, sua sagacidade envolvendo a morte de milhares de pessoas inocentes vem causando um repúdio quase universal. Mais recentemente, em julho de 2025, sob ataques mortais do Irã, a nação inteira vê-se mergulhada em um tempo de angústia como nunca houve, principalmente após a destruição do edifício sede do Mossad em Tel Aviv, que, segundo o YouTube, sepultou nos escombros 2.500 funcionários da elite inteligente do Estado com todos os seus documentos ultra-secretos. Neste momento, os governantes e a população em geral perceberam que não estavam tão protegidas por Deus quanto pensavam, atentando tardiamente para sua real situação. Por outro lado, estas ocorrências, na plenitude do tempo profético, vêm alimentando a opinião dos falsos profetas ocidentais que sempre disseram que as promessas bíblicas para os judeus eram condicionais. Diante dessa situação tão controversa, os imprudentes de Laodiceia continuam pensando que, de fato, elas nunca se cumprirão, permanecendo como cegos na interpretação dos eventos finais. Miqueias 5:3, no entanto, desfaz o enigma, nos ensinando a não julgar pelas aparências. Ele vai além da prevenção contra essas falsas interpretações, afirmando que o Senhor desistiria do seu povo peculiar até o momento em que um remanescente crente no Filho de Deus aparecesse no meio da nação ainda incrédula. Israel, portanto, ainda corre sérios riscos. A profecia de Zacarias 14, ainda não cumprida, é enfática. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Em Isaías 62, verso 1, contudo, o Senhor Jeová reitera o cumprimento profético do novo concerto para a nação nos seguintes termos:
Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. Estarão, portanto, indestrutíveis os 144 mil judeus cristãos nativos de Israel, revelados em Apocalipse 7 e 14. Eles certamente já dispõem de um lugar seguro de refúgio, aguardando sua hora de aparecer no cenário das nações. Assim, a análise desses textos selecionados para esta pesquisa não deixam dúvidas quanto à certeza do cumprimento da aliança de Deus com Israel, garantida, porém, apenas para os remanescentes cristãos que não passarão pela morte. 2. Poderíamos nos satisfazer com esses resultados, pois aspergem luz suficiente para que todo pesquisador sincero das Escrituras possa sentir melhor o profundo impacto das transformações em curso. Além do cumprimento das promessas pertinentes a Israel, temos as circunstâncias, os avisos, as recomendações e mesmo as evidências, como é o caso dos 144 mil judeus cristãos nativos de Israel, já de plantão para evitar as conclusões precipitadas sobre a nova aliança de Deus com Israel. Os detalhes dessa nova aliança com relação à Igreja de Deus, no entanto, conferem uma beleza singular a esta profecia. Poucos cristãos têm relacionado esses fatos geopolíticos e essencialmente econômicos relativos ao antigo povo de Deus com as profecias direcionadas para a Igreja de Laodiceia. Esta relação, no entanto, é surpreendente. Lucas 21:24, um dos links examinados, referindo-se à queda de Israel no ano 70, diz: "E os judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo deles fazerem isto." As palavras "até que" garantem o retorno de Jerusalém às suas antigas funções, a partir de 1980, quando essa cidade deixou efetivamente de ser pisada pelos gentios, em detrimento da missão evangelística das igrejas. Para confirmar a nossa hipótese, no mesmo ano de 1980, a Igreja de Laodiceia, preparada por Deus para anunciar a mensagem do juízo às nações, conforme Apocalipse 10:11, adotou oficialmente a doutrina da Trindade Divina, rejeitada por mais de 50 anos pelos seus fundadores como antibíblica e contrária à razão. Transgredindo assim o primeiro mandamento que exige a crença em um só Deus verdadeiro, os mensageiros da instituição laodiceana enquadraram-se no texto de Mateus 7, 6 e 7, que diz: "Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens." Além de perder as credenciais por serem chamados de cegos e nus, sem o Espírito da verdade e sem salvação, pelo próprio Filho de Deus, em Apocalipse 3, 16 e 17, e até mesmo chamados de bodes guias em Zacarias 10, 3, os pastores mornos de Laodiceia não buscaram o arrependimento corporativo e nem mesmo o individual. Eles apenas transferiram a reprimenda recebida para a congregação, chegando ao extremo de excluir e difamar os fiéis à palavra de Deus, que criam em um só Deus verdadeiro. Eles não levaram a sério as palavras de Jesus à mulher samaritana em João 4:23, que dizem: "Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Não necessariamente em templos, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Em outubro de 2020, os líderes laodiceanos assinaram na Escócia a Carta Laudato Si do Papa Francisco, comprometendo-se oficialmente a transgredir o quarto mandamento da lei de Deus. 3. No contexto da relação da nova aliança de Israel com a Igreja, a palavra de Deus nos situa no tempo do juízo dos vivos, indexado à última semana de anos da profecia das 70 semanas de Daniel 9:27. Esse tempo de decisão, os últimos 7 anos da história da humanidade, foi definido a partir de outubro de 2020 na Escócia. O documento, assinado na ocasião,
além de prever um decreto governamental visando a observância obrigatória do chamado Domingo Verde, indexa esse dia a um grandioso movimento para a conversão do mundo a partir do começo do 7º milênio em 2031. Acreditam equivocadamente em um 7º milênio aqui na Terra. Descontando-se, porém, o erro de 4 anos ocorrido na implantação do calendário gregoriano, conforme revela a nota da Bíblia Missionária 2010, Cronologia Bíblica, página 27, o 7º milênio começaria em outubro de 2027, 2031 menos 4, 7 anos após a aprovação da Carta Laudato Si, firmada na Escócia em 2020. Este deslocamento da 70ª semana de Daniel 9:27 para o tempo do fim vem sendo considerada desde os tempos apostólicos como a única forma para cumprir com todos os objetivos dessa profecia. Os 490 anos dados a Israel não podem ter finalizado de forma contínua 3 anos e meio após a morte de Jesus, porque 1. Após as 69 semanas iniciais, seguem 2 fatos importantes, incluindo a morte do Messias, ocorrida no ano 31, isto dentro dos 490 anos corridos, e a destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70, ultrapassando em 39 anos o limite contínuo dos 490 anos determinados para Jerusalém e para o povo de Daniel. Fica assim inevitável o deslocamento da última semana, como sugere o texto da 69ª semana. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Daniel 9:26, na linguagem de hoje. 2. O fato mais significativo, confirmando a hipótese do deslocamento da última semana para o tempo do fim, é a vinda da justiça eterna, um dos objetivos fixados nessa profecia, no verso 24, que ainda não se cumpriu. Concluímos, pois, ser elevada a probabilidade de estarmos em julho de 2025, ou melhor, outubro de 2025, já na segunda metade da última semana de anos da humanidade. O Anticristo, o Papa Leão XIV, credenciado em 8 de maio de 2025. Seu mandato, estimado em 42 meses, conforme Apocalipse 13:5, nos leva a outubro de 2028, extrapolando em um ano o tempo previsto para a última semana. Isso significa que devemos agregar, ao final desta profecia, um ano previsto em Apocalipse 7 pelo atraso no selamento das primícias. 4. Estas conclusões podem ser reforçadas por meio de outras profecias que chegam no mesmo resultado, como é o caso da última geração concedida a Israel em Mateus 24, 32 a 35. Se ela puder ser avaliada pelo Salmo 90, verso 10, esta geração teria um máximo de 80 anos. Se não, vejamos, os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Passados já 77 anos, 2025 menos 1948, estariam restando apenas 2 anos e meio para que a pregação do Evangelho a todo mundo fosse concluída de forma atomizada, como deve ser o julgamento dos vivos. Incorporando-se o atraso previsto em Apocalipse 7, de um ano ao final do período profético em consideração, chegaríamos a outubro de 2028, quando seria concluído o 120º jubileu bíblico de 50 anos, contabilizados pelos judeus messiânicos, quando fecharia no cômputo deles o 6º milênio, correspondendo para os cristãos ao tempo da segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Obrigado pela atenção.